Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para esse sábado? Animados para nossa live com o Rafa, né? Então, esse mês a gente inverteu, né? Então, hoje vai ser a live com o Rafa. Semana que vem vai ser com a doutora Lia Lima. Peraí que eu vou abrir aqui o cronograma certinho. Depois vai ser o podcast com o João Bosco, lá na sede da JBC. E no último vai ser comigo sobre mitos e verdades sobre alimentação. Então, peraí que eu só vou abrir aqui pra gente passar as datas certinhas e o tema. Então, já vou pegar o Rafa aqui, que ele já entrou. E aí eu já falo oi pra vocês certinho. Oi, Rafa. Bom dia, está me... Ixi, Não? tô te Acontece. ouvindo meio chiado. Será que sou só eu? Deixa eu ver só um pouquinho. Peraí que enquanto vai abrindo aqui. Deixa eu chamar o Rafa de novo. Vamos ver se foi. E agora, bom Tô, dia. Está me ouvindo bem, Ana? Está... tô. Ai, Peraí que eu tô achando aqui, Rafa, o cronograma certinho da live, das lives desse mês, para não muito falar besteira de datas e temas. Enquanto isso, eu vou falando oi pro pessoal aqui, Rafa. Então, entrou a Vanessa, entrou a dona Helena Boareto, entrou a Carol, entrou a Camila, entrou a Geisa, né? Então, o pessoal tá entrando. Rafa, bom dia, tudo bom? bom dia. Desculpe o entrever aí. O meu celular aqui tá difícil hoje, mas está tudo bem, graças a Deus. Bom dia a Ei, todos. Bom dia, Eliette. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui para mais uma conversa importantíssima, né, Elaine, sobre as nossas emoções. sim. Ai, peraí que eu achei. Calma aí. Ai, meu Deus, cadê? Eu tinha achado o cronograma. Não. Rafa, vou pedir para você se apresentar enquanto eu tô abrindo aqui. Então, tá bom, vamos às apresentações. Meu nome é Rafael Marques, sou psicólogo clínico e voluntário na DBC há 11 anos, completados o mês que vem. Nós estamos quase no meu aniversário de ADBC, que satisfação. Já estou na DBC há esse período todo e a gente faz um trabalho muito legal lá.
a época dos encontros presenciais, né, que era um grupo de apoio, um grupo de pais e portadores de diabetes, onde a gente fazia uma roda de conversa, um grupo, um papo, né, um bate-papo com um tema determinado, mas dentro disso a gente ia ampliando através dos conteúdos que as pessoas traziam lá na nossa roda presencial. Então era uma forma de educação, uma forma da gente tratar ali alguma dúvida, alguma dificuldade de algum portador, de algum pai, né, de alguma mãe de criança com diabetes. Então, nosso trabalho ali na ADABC envolvia muito essa questão da educação através da prática, através da troca de experiências, que é uma coisa tão salutar, né? Então, tentamos, ao longo desse período de pandemia, né, de alguma maneira possível, trazer isso para o online aqui. E a gente conta muito com a participação das pessoas, nossos amigos aqui nos comentários, né? Sim. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho de psicologia junto à diabetes. Então entrou aqui a Luzia, entrou aqui a Tatiane, entrou o Marcelo, né? O pessoal tá entrando, tá? Rafa, então hoje o tema da nossa live são estratégias, né? Pra gente ajudar, né? Para os pais, na verdade, ajudarem, né? Os filhos no controle das emoções no tratamento do diabetes, certo? Certo. Rafa, eu acho que seria legal a gente começar aí. O que são emoções? O que é esse autocontrole? Vamos começar pelos conceitos. Olha, as emoções, né, Elaine? As emoções são tudo, né? Tudo aquilo que a gente, todo ser humano sente, né? Através das experiências da vida, através das experiências do mundo, daquilo que ele percebe, daquilo que ele entende como justo, como injusto, como certo, como errado, né? E isso vai todo mundo, né? Seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, trabalhando, não trabalhando, estudando, vivendo. As emoções, elas estão presentes nas relações humanas, né? E existem diversas emoções, muitas, 20, mais de 20, 25 emoções listadas, mas as principais, vamos dizer assim, né? Aquelas que a gente pode, eu até deixei anotado aqui para nos dar no norte, são 5 emoções que a gente entende como as mais presentes. A primeira delas é a alegria, que eu acredito que a gente tem aquela óbvia satisfação de poder sentir, né? Aquela emoção de alegria, de satisfação, de plenitude, de paz, de equilíbrio, né? É uma questão de felicidade e prazer, né? Alegria, aquela coisa. Só que um detalhe importante da alegria é que a gente muitas vezes deseja que seja constante na nossa vida essa sensação de alegria, né, de felicidade. E não, a gente não consegue manter todo o tempo um sorriso no rosto, todo o tempo uma alegria na vida, na nossa experiência de vida. Então, a alegria é um estado que a gente sente, mas ela não tem como ser permanente, né? Então, a alegria é uma das emoções das 5. A outra emoção é o medo. O que seria o medo, né? O medo é aquilo que nos deixa em alerta. O medo é aquilo que faz a gente ficar, digamos, ali ressabiado, né? Em alerta, ali precavido, né? O coração dispara, muitas vezes falta o ar, dependendo. Então, quando a gente tem uma reação de medo ali, o nosso corpo ele reage àquilo, né? Então, as emoções elas estão muito ligadas ao nosso corpo, no sentido de o que você pensa, aquilo que você sente, o nosso corpo muitas vezes ele reage de alguma forma igual. Então o medo traz um coração acelerado, traz ali uma ansiedade, traz ali uma falta de ar. E é outra das emoções que a gente sente, né? O medo do desconhecido, o medo de não saber algo. A terceira emoção das mais sentidas é a tristeza. E a tristeza é o quê? É um sentimento de desânimo, cansaço. Muitas vezes a gente fica pensando em coisas negativas. Um luto, né? Se a gente perde alguém, se a gente tem alguma perda importante na nossa família, a gente acaba ficando muito triste, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, Elaine, são emoções que fazem parte da nossa vida. Em algum momento você vai se sentir alegre, você vai ter medo, você vai se sentir triste, né? E assim, a tristeza, ela é uma emoção que
envolve uma frustração, né? Você está frustrado com algo, desanimado com algo. E dentro da psicologia a gente entende que se essa tristeza permanecer por mais de 6 meses, dentro da psicologia e dentro da ciência médica, mais de 6 meses você num estado melancólico, triste, você precisa procurar ajuda, porque se sentir triste é uma coisa, mas permanecer triste por um período longo, assim, 3, 4, 5 meses, a gente precisa investigar. Então, é uma sensação normal da vida, mas ao mesmo tempo não pode ser algo diário, cotidiano. Todos os dias você ali triste, melancólico. Rotineiro. Você não querer trabalhar, não ter vontade. Então, assim, você tem que procurar ajuda, né? Se Tá. for algo rotineiro. Agora, um momento pontual, uma semaninha ali que você não tá legal, faz parte, né? Talvez seja uma mudança de hábito, talvez seja uma mudança de vida. A gente precisa ter essa leitura das emoções. Essa é a terceira. A quarta emoção mais sentida, Elaine, é o nojo, sabia? O nojo. O que é o nojo? O nojo é Ah, quando você olha aquilo e você tem uma certa repulsa, né? Você evita. É mais ligado à comida, né? Alimentação. comida, é. Né? É algo mais voltado ali ao gosto, sei lá, o cheiro, sei lá, o formato, É. né? A pessoa, ela repulsa aquilo e é uma emoção. Uma das emoções mais sentidas. E a última das cinco, né? Das cinco, mas tem muitas outras, é a raiva. Né? E a raiva também, ela é também uma das grandes protagonistas, porque a gente vai sentir raiva ao longo da vida, não tem jeito. E por que a gente sente raiva? Porque a raiva ela é um sentimento de injustiça. É um sentimento onde você não se sente ali protegido, aconteceu alguma coisa, você está nervoso, alguma coisa tirou você da zona de conforto, alguma coisa aconteceu e você ficou com raiva. Né? Só que assim, dentro daquilo que a gente entende como saudável, a raiva ela pode te destruir, porque você pode ser impulsivo e fazer coisas ruins, mas a raiva também ela tem um poder gigantesco para poder fazer você se movimentar e ao mesmo tempo mudar algumas coisas na sua vida. Então a raiva ela é uma das emoções mais importantes, porque é através da raiva, se você utilizar bem a raiva, você consegue fazer mudanças importantes na sua vida. Sabe aquela coisa da força do ódio que as pessoas falam? Eu vou na força do ódio, é a Tô na força do força ódio do pro bem, ódio. pro bem, pro seu bem. Não é para prejudicar ninguém, né? Que aí complica. Mas se É. você usar a força do ódio ali, a força da raiva, para você fazer alguma coisa, iniciar um projeto, sabe? Ah, desconfiaram de mim, mas eu vou mostrar que eu sou capaz, eu vou me planejar, eu vou estudar, eu vou fazer. É usar a raiva como uma forma de você melhorar, mudar alguma coisa e transformar em alguma coisa para o seu bem. Essas são as cinco emoções principais. A gente falando de emoções, né? Tá. Os seus detalhes. Rafa, a Helena escreveu uma coisa que é para mim também, né? Não sei se vocês assistiu o filme Divertidamente, né? E ela falou, quando falamos de emoções, eu lembro do filme Divertidamente, que eu acho que todo mundo é, lembra um pouquinho, né? Quem não assistiu, eu acho que tem no Netflix, pelo menos faz tempo que eu não entro no Netflix, mas eu lembro que tinha. Eu acho que vale a pena assistir. E, Rafa, ou seja, é normal a gente ficar feliz, é normal a gente ficar triste, é normal a gente ter raiva, é normal a gente ter nojo, é normal a gente ficar triste, é normal a gente ter medo. É isso? O que não É, pode é ele nos paralisar, é isso? o que não pode é você. Porque todas essas emoções, né, elas têm um ponto onde você acaba. Por exemplo, alegria. Qual que é o ponto ruim de você ficar sempre alegre? Porque sem a frustração, sem a dificuldade, você não evolui. Você não Sim. tem como você se movimentar. Você sempre feliz, sempre alegre, a coisa ela vai ser sempre constante. Então, assim, é muito difícil, impossível você viver uma vida 100% alegre. Em algum momento você vai ter um dissabor, uma tristeza, né? Então, cada emoção, ela tem um fator ali para fazer você ser uma pessoa entre aspas, melhor, mais evoluída, no sentido de você entender os seus limites. Então,
cada emoção, cada dessas 5 emoções, cada uma delas, ela tem uma intenção muito grande para fazer você se conhecer, para você entender os seus limites, para você entender aquilo que você gosta. E o ponto negativo é quando, como você falou, quando passa de um ponto e aí você acaba sendo refém disso, né? A raiva, por exemplo, a raiva ela pode ser negativa, na maioria das vezes ela é negativa, mas por quê? Porque as pessoas elas não usam bem a raiva, né? Então, assim, a raiva, claro, eu sempre falo na clínica lá que o pessoal, eu tô com raiva dessa situação, eu tô com raiva da vida. Tá, você tá com raiva da vida. A vida foi sacana com você, você tá com raiva dela. O que você vai fazer para mudar isso, né? Não, mas não tem o que fazer. Tem que fazer. Se você está com raiva de uma situação e você quer e você precisa de mudança, a mudança não pode vir da vida, a mudança tem que vir de você, tem que vir da gente a mudança, né? Então a raiva, ela é uma forma de você se sentir ali inconformado com algo e você mudar alguma coisa. Seja numa relação, está com raiva do seu namorado porque ele fez alguma coisa errada com você. Ué, então você se proteja. Ué, se está com raiva dele, se alguma coisa ele fez para você, você não tem que bater nele, mas você tem que dar um basta nisso. Porque você está com raiva, você está se sentindo injustiçada. Então você não pode continuar numa relação que você não tem uma alegria, uma satisfação no parceiro ou na parceira. Então a raiva, ela traz muito uma questão de você mudar alguma coisa. O medo, se você tem um medo exagerado, você não consegue andar, como você falou. Mas o medo, ele faz parte também, porque senão você vai de peito aberto em tudo. Né? Então, assim, é importante você ter um certo receio ali para você entender o seu limite, né? Senão você vai sair por aí, eu não tenho medo de nada. E assim, o medo, ele tem que ser um agente para deixar você racional. Cabe fazer isso? É importante fazer aquilo? Será que eu vou ter um benefício nisso? O medo, ele faz você ficar ali cauteloso. Então, todas essas emoções, até mesmo a tristeza, né? Porque a tristeza, mas é a tristeza, Rafael. A tristeza ela é boa por quê? Porque é através da tristeza que você consegue refletir sobre o que realmente importa a vida. Se você perdeu alguém importante na sua vida, e não tem como você voltar atrás, porque perdeu, morreu, infelizmente faleceu, claro, é uma tristeza que você. Essa tristeza em si não tem como você resolver, mas o que significa ali a tristeza? A perda. A perda significa o quê? Que você tem que valorizar quem está vivo. Então, é através da tristeza que você aprende que é preciso valorizar as pessoas que aqui estão vivas, porque se você as perder, infelizmente não vai ter mais o que fazer, elas foram embora. Então, a tristeza também ela traz uma reflexão de como você agiu, de como você pensou. Só que a nossa missão é o quê, Elaine? Não fazer essa tristeza se transformar em algo para você ficar se culpando, se vitimizando. Não alimentar essa tristeza. A tristeza ela tem que ser algo para fazer você ir à frente, crescer. Eu aprendi com isso. Eu não vou mais fazer isso. Você não pode se apegar ao passado para ficar triste porque você deixou de fazer algo, então você vai ficar sempre remoendo aquele passado, porque a tristeza e tal. Tudo é muito complicado por conta disso, porque as emoções elas estão aqui para nos ajudar. Mas se a gente não ajudar elas, elas acabam complicando a gente, né? A tristeza muito mais atrelada à depressão, né? E a depressão nada mais é do que você se fixar em algo que aconteceu ali, em uma experiência, em um contexto, em uma vida pontual da sua vida ali, e você não conseguir entender e ficar remoendo aquilo. A depressão ela leva você para baixo e é como se você não conseguisse sair daquilo. E a nossa missão, junto à terapia, junto às emoções, é você, através da tristeza, tentar se melhorar, se conhecer, se permitir fazer coisas novas. Então, é uma possibilidade. Todas as emoções que a gente fala aqui são coisas boas e coisas que a gente vai precisar, sim, ter um cuidado. E se a gente perceber que tá difícil, procurar ajuda. Certo. Rafa, tá aqui com a gente o Alexandre, tá aqui com a gente a Eulália, tá aqui com a gente a Pati, a Eliette, né, a Beatriz, a Dora, a Adriana, a Pati, a Sandra, o João Bosco, a Kelly, a Maiara. A Helena tem uma perguntinha, mas antes da perguntinha dela, a Midi, a Aureluíse,
né? Antes da perguntinha dele, da Heleninha, eu achei aqui o cronograma. Então, hoje é a live com o Rafa. Semana que vem é com a doutora Lia Lima sobre anticorpos e diabetes, que é uma aula que eu acho que a gente nunca fez aqui, né? Depois, no dia 15, que é uma quarta-feira, tá, gente? Nós vamos ter duas atividades, né? Na de ABC, a gente voltou com os grupos o mês passado, né? O grupo de nutrição. E aí, nessa quarta, a gente vai fazer aí das 2h30, acho que é das 2h30 às 3h30, o grupo. E depois das 3h30 às 4h30, a gente vai fazer um podcast super legal com o João Bosco, que ele vai contar, Rafa, como que era o tratamento quando ele teve o diagnóstico, né? Ele vai contar toda a história, né, dessa evolução, né, da medicina. Então, vai ser uma live super legal comigo e com a Eliette. E no último sábado, que é o do dia 24, aí vai ser comigo sobre alimentação, mitos e verdades. Então, não nos abandonem, né, Rafa, nesse mês de junho. E a gente está tentando se organizar para voltar com as atividades presenciais aí aos pouquinhos, né? Então, a gente está começando pelo começo, né, que é arrumando a sala, né, para a gente poder deixar tudo certinho, né? Então, a gente já tá ali, a sala já começou a ser organizada e a gente vai caminhar. Perguntinha da Helena. Como dizer para uma mãe com um filho... O que dizer, na verdade, para uma mãe com um filho recém-diagnosticado? Então, a Helena, né, eu acredito que muitos pais vão buscá-la para fazer os processos, né? E aí, como que ela chega? Então, eu chego lá com meu filho e falo, Helena, tô aqui com meu filho e ele tá com diabetes recém-diagnosticado. O que a Helena pode dizer para aquela mãe naquele momento? Olha, Helena, é claro que é uma situação em que a pessoa está te procurando ali por uma questão, né, como a Elaine falou, né, dos direitos, né, de buscar ali alguma coisa junto ao governo ali, que ainda bem que temos, né, profissionais como a Helena que conhecem, né, os meandros da justiça, né, coisas importantes muitas vezes que a gente acaba não tendo esse contato, então é um trabalho muito importante. Mas em relação às emoções, a gente entender, Helena, que o medo, a tristeza e a raiva, elas, se a gente for pegar assim que a gente falou aqui, essas três elas já vão estar ali diretamente ligadas O a um medo, a diagnóstico. tristeza e a raiva tá, né, Rafa? Ah, mas assim, é uma coisa que, assim, a criança nem tanto, porque a criança ela não tem a noção, vamos Do dizer que assim, está social acontecendo. Tá. que é a diabetes, né? Ela vai ter de acordo com a rotina que ela vai ter ali, Os o acompanhamento, cuidados. né? Os dados, a questão da alimentação, aquela coisa toda. Mas o recém-diagnóstico é ali, né? O médico falou, então você, como pai, como mãe, você acaba tendo ali essas três situações. O medo, por quê? Porque o medo envolve o não controlado, aquilo que Algo você não... novo também. Algo novo. E assim, qual que é a emoção não, qual que é a visão que as pessoas do mundo, do Brasil, elas têm sobre a diabetes? Que é o fim do mundo, né? Mais que o fim do mundo, né? Que vai ter questões físicas, É, sabe? Assim, vai haver ali um problema sério com essa criança, obrigatoriamente na vida dela, ela vai perder a visão e vai perder não sei o quê, e vai perder Rafa, o tá rim. tendo mó buzinaço aqui. Você tá ouvindo aí ou não? Pior que não tô Ah, ouvindo então tá não. bom, então segue. Tá bem, eu não tô ouvindo, não. É porque eu tô falando aqui, não sei se estão ouvindo, mas eu acho que não. Mas assim, essas emoções, Elaine, o medo, ele envolve muito essa fantasia que as pessoas acabaram. Na época do João era muito isso, né? Essa questão da diabetes. O João vai, com certeza, ele vai falar nesse podcast o quanto que as pessoas, quando souberam lá, quando ele era criança, quando souberam que ele tinha diabetes, queria como se tivesse um prazo de vida, né? Ou seja, a criança ela vai falecer em algum momento, né? Então, assim, o recém-diagnóstico é justamente essa fantasia que as pessoas têm.
meu filho vai morrer, meu filho vai perder a visão, ele vai perder a perna, enfim, como é que vai ser? E assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu acho que a Helena tem um papel fundamental nisso, porque ela tem o diabetes. Então, assim, ela tem o diabetes, ela descobriu esse diabetes quando ela era criança, Criança. Sim, criança. criança. Assim, você, Helena, você acaba sendo um espelho para essa mãe, para esse pai. Assim, tentar quebrar esse medo, porque a primeira coisa que a pessoa vai ter é o medo. A raiva e a tristeza vem depois ali, poxa, diagnóstico, pô, meu Deus, diabetes, tal, aquela coisa, né, que faz parte, tá tudo certo, mas o medo ele é o primeiro ali, porque você vai perder o seu filho, você vai ter uma situação onde o seu filho vai sofrer alguma coisa física. Então, você, Helena, você é um exemplo. Por quê? Porque você é advogada, você é formada, você cresceu, você se desenvolveu, né? Assim, então você pode se usar e falar, eu tenho diabetes. Desde quando essa criança também, né? Eu tinha a idade dela. Então, eu estou aqui, estou formado, estou bem, estou casado, estou tranquilo, tá tudo certo. Você vai conseguir ajudar quando você se coloca como um exemplo no sentido de a diabetes, ela só precisa do acompanhamento. Você precisa entender a diabetes. Você precisa pesquisar no sentido de pessoas sérias, como a de ABC, como a DJ, com, sabe, perfis realmente científicos. Você precisa entender a diabetes. Mas olha para mim, eu sou advogada, estou aqui cuidando do seu caso, eu tenho diabetes desde os 5 anos, era Ou uma época seja, diferente, que o né? Era uma diabetes época... não limitou a Helena. E assim, a Helena, eu não Aquela sei quantos nossa anos tem a fala Helena. aqui. Eu não sei quantos anos tem a Helena, mas assim, é óbvio que não dá para comparar com o João, A Helena né? tem 15 e o João tem 20. É isso? Então, assim, eu não sei quantos anos tem a Não, Helena. Tem a Helena é nova. Ela tem um pouquinho mais de 15, mas assim, É, ela descobriu a diabetes. Vamos cogitar aqui que ela eu descobriu a acho que diabetes. perto dos 8, 7, 8, eu acho. Confirma aí, Helena, deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Então, e foi o quê? Foi no início dos anos 2000, vamos dizer assim. É isso? No início dos anos 2000, talvez ela tenha tido contato com o diagnóstico de diabetes, certo? É, provavelmente. Então, assim, no início dos anos 2000, nós tínhamos um tipo de medicina, nós tínhamos um tipo de cuidado. E a Helena, ela se desenvolveu nos anos 2000, estamos aqui em 2022, ela é advogada, trabalhando, independente, casada, enfim, viva, muito bem viva e com diabetes. Hoje, as coisas Ela são um tem pouco desde mais... os 9, Desde os 9? desde os 9 e ela tá com 27. 27. Então, temos aí Novinha. 18 anos. 18 anos de diabetes para Helena, É. certo? Então, ela descobriu em 2004. Podemos fazer uma continha de papel aqui. Ela descobriu em Isso. 2004. 2004, claro, já era uma medicina evoluída, mas não é como é Sim, hoje. Hoje, em sim. 2022, nós estamos num nível muito maior, acessibilidade, de difundir a informação. Antigamente, 2004, para vocês terem uma ideia, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. O Google era muito restrito, não tinha, nem todo mundo tinha acesso à internet. Então, assim, Nem todo mundo tinha celular, né? Quando a gente fala do jovem, né? era aquele celular tijolão, né? O Aqueles da Nokia lá tigerola. que joga na parede, quebrava a parede. Então, assim, a Helena, com os 27 anos dela, bem independente, olha o que ela encarou e onde ela está hoje. Quem tem Sim. diabetes, a gente, claro, o medo, a raiva, a tristeza, ela vai estar. Mas para você que é pai e mãe, tenha no coração que a informação, a pesquisa, o acompanhamento com os profissionais, né, como a Elane, que é nutricionista, como o Dr. Márcio, que eu também vi aqui subindo Uhum. aqui, a parte do Dr. Márcio, que é o endócrino. Vocês tendo contato com a ciência médica, não vai ter nenhum problema. E o João aqui é um grande É um exemplo disso. exemplo disso. Então, Verdade. assim, Helena, se alguém. O que você vai falar? Eu não sei se você teria esse problema de se expor, mas eu imagino que você é um espelho. Você, por ser mulher, por ser jovem, por estar ali advogando, Por... por ter diabetes desde criança, você E é um sem nenhuma exemplo. complicação, né, Rafa? Que é o Exemplo. principal. Assim, a primeira emoção que a pessoa tem do desconhecido é o medo. Eu É o acho que isso é medo. principal, né? A pessoa Sim. tem medo. Tem medo. Então, assim, quando ela vê a Helena, poxa, a Helena tá ali, advogada, pô, então
Isso vai trazer uma paz. Pô, o João, quase 70 anos, não sei, João, tô chutando aqui, 70 pro João, se não for, você me perdoa. Quase 70 anos o João, olha só. Descobriu a diabetes desde os 11, lá nos Ele anos 60. tem 50 anos de diagnóstico, se eu não me engano, o João. Desde os anos 70, digamos, desde os É, anos 70, então ele tinha esse diagnóstico. Então, assim, esse é o exemplo. O medo, ele só é vencido através do exemplo. Através de você olhar e falar, não, eu tenho diabetes, não é fácil, não é legal, ninguém está falando que é legal, mas tem um tratamento, tem um acompanhamento, tem uma questão que eu vou conseguir ser o que eu quero ser. E eu acho que esse é o grande desafio para a gente levar para as crianças. Porque a criança, ela vai se sentir diferente. E a gente tem que mostrar que através de todo o acompanhamento de tudo que existe hoje, temos o Lucas como. Né, a gente sempre usa o Lucas aqui como o o bode expiatório. Lucas. Ele é o goleiro do Corinthians. Agora eu já estou atualizado. Ele é o goleiro do Corinthians de futsal, campeão mundial. Ele é um atleta. Ele é um Então, assim, atleta. tem Sim, diabetes desde quando é jovenzinho. Então, essa é a grande missão nossa aqui. Tentar tirar esses medos, tentar sim. dar luz à ignorância. Porque o medo é a ignorância, você não conhece. Então, a gente tem que dar informação. Tem que trazer informação. Como a live da doutora Lia semana que vem. Vamos assistir, vamos divulgar. A gente sempre fala Acalmar aqui, né, Lai? também, né, Rafa, ali na hora, porque normalmente, né, eu acho que a Helena deve ser muito parecido com a gente também. Às vezes os pais choram ali, né, conversando com a gente, né, acalmar, né, eu acho que além, né, ter uma conversa para acalmar a pessoa, não para aterrorizar, né? Com certeza, assim, porque é uma emoção normal, né? É algo que, assim, o pai e a mãe ali, eles não têm um convívio com a diabetes, né? A gente está aqui conversando sobre diabetes há muito tempo, então a gente acaba tendo uma certa naturalidade, né? Que é aquela palavrinha. Sim, Agora, quem não tem esse convívio com a diabetes, infelizmente acaba tendo essas fantasias do pior cenário possível para quem não cuida da diabetes, concordo. né? Que é o que acontece com muitas pessoas nesse país, porque, infelizmente, o acesso à informação, à saúde pública, enfim, não é dos mais, né, evoluídos. Então, a gente acaba tendo muitas pessoas realmente com as complicações. Mas nós temos que nos apegar a quem faz um bom cuidado, a quem faz um bom controle, a quem está sempre bem informado, e está aí décadas e décadas vivo, como o João, que eu acho que é talvez o grande exemplo da DABC no sentido de tempo de diagnóstico, Sim, né? E de onde ele veio, no sentido lá de Minas, se eu não me engano, né? Veio até São Paulo, mas os pais vieram para cá, vieram atrás de tratamento, não desistiram do João. Então, assim, isso é o mais boa. importante. Os pais dele Não vai morrer, não desiste. sei o quê. Vamos lá, vamos pegar a família inteira e vamos para São Paulo, vamos atrás de um Vamos fazer o tratamento. melhor que a gente puder, né, Rafa? Olha o mérito disso. Sim, Pessoas simples que tiveram medo. Imagine o medo dessas pessoas. Imagine o medo desses sim. dois, desse pai e dessa mãe, né? E eles estão aí. Não estão mais aqui, imagino, mas com certeza fizeram o filho deles, que é o João, estar Um bom vivo trabalho. e podendo ser um exemplo para quem está chegando aí, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Exemplo. Exemplo é tudo, Elaine. Exemplo. Sim, concordo. Rafa, a Eliette está me corrigindo. Então, no dia 15, a 1h30, a gente vai fazer um café da tarde coletivo. É isso. Aí, das 2h30 às 3h30, a gente vai fazer o grupo. E das 3h30 às 4h30, a gente vai fazer o podcast, né? A Lígia tá aqui. A Eliette falou, né, Rafa, que muita gente encara o diagnóstico do diabetes como uma sensação de morte, né? A Miriam tá aqui, a Aline, o Dr. Márcio, a Sol, a Kelly. Depois eu vou com a perguntinha da Kelly. Acho que deve ser seu amigo, Rafa. Esses nomes Drumer, Desunte. Eu sempre vejo os desenhos, eu sempre acho que é o seu pessoal dos videogames. Ah, pode ser, pode ser. A Eliane, né? O João Bosco colocou que ele já foi no velório, né? De muitos que previram a morte dele, né? Devido ao diabetes. E ele continua saudável, né?
É, e ele tem, né? Uh, e a Helena colocou que na época dela não tinha o Lipre, né? Que eu acho que é outro ponto, né? Pois é. O Vasco Horta entrou. Peraí, que tem mais uma perguntinha. A Paty. E a Eliette colocou também, né, Rafa, que aí, né, como a gente, né, eu, você, a Helena, enfim, como que a gente lida com as pessoas ali no diagnóstico recente, convidar as pessoas para virem aqui participar da DABC, né? A Jane Olha, entrou, a, imprescindível. a Silvia, uma tal de Silvia Sanches entrou, E o Leonardo deve estar junto lá, para o e o Leonardo Leonardo votar. também. A Eliette falou que você precisa bolar um personagem de videogame DM1, Rafa. Gostei dessa Olha, ideia. olha, eu vou te falar, eu vou pesquisar, mas tem muitas pessoas que fazem jogos independentes que eu tenho quase certeza que existe um jogo que o personagem ele é diabético tipo 1 e dentro do jogo ali ele precisa ter os cuidadozinhos ali que não envolve a diabetes do jogo, mas digamos que a diabetes é uma questão que ele tem que se atentar, sabe? Ele tem que cuidar da glicemia dele para ele poder avançar no jogo. Então, eu vou pesquisar, mas eu tenho quase certeza que existe esse jogo sim. Eu vou Vê pesquisar depois sobre na isso. próxima você conta, que eu Eu vou fiquei pesquisar. curiosa. É um jogo legal. A Mayara colocou que a informação é realmente um divisor de águas, né? Ela fala por ela, que ela foi diagnosticada em 96, 97. Ela tinha de 2 para 3 anos. Hoje ela tem 27 anos e também sem nenhuma complicação, né? A Paty falou que o filho dela ia adorar esse negócio do joguinho. E aí eu vou aqui. Cadê a perguntinha da Kelly? Rafa, é uma perguntinha que eu recebo também bastante no consultório, que é a alimentação, que é como tirar da cabeça que eu só tenho que comer. Como tirar da cabeça que eu tenho que comer só um pouquinho mesmo? Como que é esse negócio assim? Que a gente. Como que eu coloco, na verdade, né? Como que eu assimilo que eu tenho que comer pouquinho mesmo, né? E como que lidar com a cabeça de gordinho, né? Ela não é Olha, mais gordinha, mas a cabeça não mudou. Ou seja, Rafa, ela conseguiu mudar a parte racional, sim. mas ela não conseguiu mudar a parte emocional, é isso? É isso, né? Ela A não aprendeu a comida. lidar ainda com essa relação emocional com a comida, é isso? Exato, a comida ela é uma questão emocional, né? Também. Quando ela fala comer pouquinho, a gente tem que entender assim, que é pouquinho porque é menos do que é o suficiente ou é um pouquinho, mas é o suficiente? Exato. Se é o suficiente, então não é pouquinho, é o suficiente. Eu acho que o primeiro passo É é mudar essa tentar. palavra pouquinho para o suficiente. Porque quando você fala, eu como pouquinho, então já dá uma ideia de que você está sofrendo um prejuízo aí, você está tendo desvantagem, vamos dizer assim, né? Então, eu imagino que é o suficiente, você está satisfeita de fato. Cabeça de gordinho é o quê? Cabeça de gordinho seria, eu estou imaginando, então seria o quê? Vamos comer enquanto cabe, é isso? O que é uma cabeça de gordinho? Para eu tentar entender. Mas assim, o suficiente, ele já diz tudo, né, Elaine? Então, se você ainda quer continuar se alimentando, já satisfeito, entre as aspas ali, já tá certo. Tudo que você vier a mais é a mais. É porque você está ansioso, você está precisando usar esse pensamento para fazer alguma coisa diferente. Então, você vai ter que sair da mesa, vai ter que já ter uma atividade para você tirar o foco daquilo. Sabe, pensar em outra coisa. Você já comeu o suficiente. Então não é fome. Não é uma questão de, sabe, de você estar ali sem comer direito, né? É uma questão que, se você ficar sentado na frente de um restaurante, por exemplo, Sim. de um rodízio, vai. O rodízio eu acho que é um grande ponto Não, ali. se você ficar sentado na mesa conversando, você, a Silvia e o Léo,
Você vai comer É, muito mais. num rodízio, o garçom passando ali trazendo, o garçom passando ali trazendo, o garçom passando ali trazendo. Será que a gente aqui, a gente come o suficiente ou a gente quer fazer valer o valor do ingresso ali e vai até o final? E vai até o final, exato. Assim, a nossa vida não pode ser um rodízio, né, Elaine? Sim, A nossa vida tem que ser. O ideal é que seja o suficiente. E como que eu tiro isso da cabeça? Você vai ter que comer o suficiente, vai ter que levantar da mesa e vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que desfocar, vai ter que, sabe, não vai ter que pensar naquilo. mudar o Porque foco. É o isso. comportamento, o Concordo. comportamento ele é inteiramente ligado ali ao hábito. Então, se você se comporta de maneira que favorece o hábito de comer, você vai estar sempre comendo. Então, a gente vai precisar mudar esse comportamento, entender que você não está comendo pouquinho, que eu acho que isso é o primeiro passo. Não, não estou comendo pouquinho. Eu estou comendo o suficiente. Mas eu queria comer mais. Tudo bem, você queria comer mais, mas você não pode. Então a gente vai ter que tentar, de alguma forma, criar uma ação aí para você não ficar com esse pensamento na cabeça. Até se transformar num hábito, e até depois de um hábito você, sabe, perde. E aí você não vai mais ficar ligado nesse ponto de comer pouco. Sim, É um desafio, não é fácil. A gente está aqui falando, não é fácil. não é Mas fácil. tirar essa ideia de pouquinho, eu acho que é o primeiro passo ali. Você não Concordo. está comendo pouco, está comendo o suficiente. E mudar o foco. Eu sempre falo isso no consultório, né? Tem que pensar, porque o comer, né, Rafa? Ele também é gostoso, ele é um prazeroso. Não Não é vamos verdade? mentir, né? Claro, A claro. gente tem que achar outras coisas que não seja comida, que também nos dê prazer, nos dê felicidade, enfim, né? Que não, nos traga emoções, sentimentos bons, né? Então, enfim, pode ser atividade física? Pode. Pode ser a meditação? Pode. Pode ser uma pintura? Pode. Pode ser, sei lá, fazer alguma coisa? Pode, enfim. A gente precisa achar outra coisa, né, Rafa? Que nos dê prazer além da alimentação. Eu acho que esse também é o ponto. Acho que o suficiente, como você falou, acho que mudar essa palavra. E eu É, acho assim, né, Rafa? Se a gente almoçar junto, eu e sim. você vai olhar para o meu prato e vai falar assim: nossa, a Elaine come muito ou a Elaine come pouco. E eu também vou olhar para você e vou falar: nossa, eu achava que o Rafa comia mais. Ou nossa, o Rafa come, hein? Né? A gente então, tem que ver também a percepção, né? Porque às vezes a gente fala assim: ah, eu como pouquinho, mas o que, que é este pouquinho? E às vezes a gente fala: nossa, eu como muito. E o que, que é este muito? Né? Eu acho que essa coisa do suficiente que você falou e mudar o foco. Eu acho que essa é uma outra estratégia. Tô errada ou tô certa? Mas está certo. Tem que olhar, é um comportamento. Ninguém está dizendo que é fácil, mas você vai entender, incorporar na sua mente que é o suficiente, acabou de comer, levanta e vai fazer outra coisa. Não fica ali namorando a comida a mais ali, porque você já não está com fome. Ali já não é uma questão de fome, né? Já foi comido o suficiente. Vai comer uma fruta, alguma coisa ali que possa. Porque tem muito isso também, a questão da qualidade da comida, né? Sim, Talvez uma fruta ali possa compor ali uma sobremesa, possa compor ali um final de almoço, né? Então, tem muito isso também, substituir o que você quer por aquilo que é possível comer, mas assim, faz parte, é a sua saúde, é o seu faz corpo, parte. é o que você precisa, né? Então, é um hábito que precisa sim ser mudado. Mas a primeira coisa, tirar essa palavra pouquinho aí. Essa palavra pouquinho aí já coloca em desvantagem, né? Suficiente. Rafa, então vamos dizer assim, nesse nosso primeiro bate-papo aqui, naturalizar esses sentimentos, essas emoções que você falou. A gente não pode. é, eu acho que os pais não podem nem julgar e nem oprimir quando a criança os procura para falar sobre esses sentimentos. Seria esse o caminho? A gente Uma, tem uma que tentar. estratégia, pensando nas estratégias, esse é um bom caminho.
Olha, a estratégia é a gente tentar deixar essa rua sempre livre, né? Essa estrada do seu filho, da sua filha levar para você alguma insatisfação, ela tem que ser a mais livre possível para que ele possa se sentir ali ouvido, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de falar o que sente, porque elas se preocupam muito com o que vão pensar dela, o que que vão achar, o que que vão julgar. Então, uma relação muito saudável entre pais e filhos é promover sim esse espaço para que as crianças, para que os adolescentes possam se sentir à vontade. É claro que nem sempre o que você vai ouvir vai ser do seu gosto, vai ser algo que você vai aprovar, mas a intenção é você não rebater isso com algum julgamento, com alguma crítica direta, é entender aquilo. Se você não consegue lidar, você vai ter que procurar a ajuda de um profissional. Olha, está acontecendo isso com meu filho, não sei o que acontece, não sei como resolver. Se você entende que você consegue resolver alguma questão ali pontual, né, uma coisa na escola, relacionada a diabetes, alguma coisa que a criança está se sentindo ali prejudicada, né? Pode ser que aconteça isso, né? Sim, Mas talvez falte o quê? Falte conhecimento na escola, falte conhecimento na sala de aula, falte, sabe, a falta de conhecimento, ela acaba gerando ruídos, onde a criança ela vai ter um problema muito sério. Eu tive uma situação na clínica essa semana, Elaine, que assim, a pessoa ela foi tirar o CNH dela e ela tem que passar por uma médica, né, para fazer um periódico ali, né, para saber se está tudo certo para tirar o CNH. E quando a médica ela indagou sobre a diabetes, a médica ela foi totalmente aversiva a permitir que essa pessoa tirasse a carta. renovar. Ela É tirar não, tirasse a primeira carta a primeira carta, tá? primeira. A pessoa, não, você tem diabetes, mas espera lá. Mas como é que é? Você trata bem, você cuida bem, você tá e não sei o quê, e se você tiver uma hipo no meio da rua, e não sei o quê. E a pessoa, mas pera lá, eu tenho diabetes há tantos anos, assim, eu sei dos meus, digamos, as minhas responsabilidades em relação a hipo, no trânsito, hiper e tudo mais. Só que ela se sentiu ali exposta pela médica, porque a médica, ela claramente ela passou ali uma situação de ressalva para ela poder dirigir, né? Como se ela Sim. tivesse ali uma Como situação se ela não fosse capaz. então, e é uma médica, né? Então assim, é uma falta de informação que não é só da Sim, professora, é uma falta de informação até de um médico ali que muitas vezes não tem esse convívio diário com aquela questão da diabetes. sim, Claro, ele está preocupado com a hipo? Está preocupado com a hipo, mas é uma preocupação que você tem que até mesmo, se você está preocupado, no caso do médico ali, você tem que entender a forma como você vai como passar você essa vai falar. né? Porque a pessoa se Sim, sentiu mal ali e se ela tiver alguma insegurança, Elaine, talvez isso faça ela não querer tirar a carta mais, sabe? Então, assim, sim. a desinformação, ela é terrível. Aí eu pergunto para quem está aqui, quem de vocês que tem diabetes tipo 1, tipo 2 que dirige? Eu ia perguntar, Rafa, mas como curiosidade, porque eu não sei a resposta. Se aparece na carteira que a pessoa tem diabetes, tem que constar na CNH que tem diabetes? Eu não sei. Olha, Também eu acredito, uma eu acredito que pergunta para o sim. povo contar para nós. Eu E acredito Eu acredito que sim, porque é que uma questão que sim, envolve a saúde, né? Se a pessoa desmaiar mesmo, eu imagino que seja algo ali, ó, tem diabetes. Então, né, já é uma primeira informação, né? Eu conta aí imagino para nós, igual vocês. óculos, né? Se você usar óculos, tem que estar de É isso que óculos. eu Então, pensei. No óculos está escrito, né, que tem que usar tal. É, teoricamente, eu acho deveria. que sim, é. Ô, Rafa, a Marlene tá perguntando aqui sobre medicação. E aí, Marlene, eu vou pedir para você aguardar a semana que vem. E aí você joga essa perguntinha e a gente pergunta para a doutora Lia Lima, tá bom? Então, não nos abandonem aqui e não. Ai, meu Deus. Ah. É, a Eliane colocou, né, dessa questão de comer um pouquinho, porque a filha dela teve diagnóstico com 1 ano e 2. Não, a filha dela tem 1 ano e 2 meses de diagnóstico, e ela tá nessa fase do aumento de apetite, né, normal, do desenvolvimento da criança.
né? Sim. E aí é que eu falo, né? Então, por exemplo, a filha da Eliane, ela tá na fase de desenvolvimento, então o apetite dela é maior do que o nosso, né, Rafa? Sim, Né? claro, Então a gente diferente. também precisa entender ah, a fase do desenvolvimento, se é fome mesmo ou se é vontade de comer, né? Então a gente precisa achar esse suficiente. Precisa entender, talvez, um acompanhamento profissional para entender. Isso. Né? E o Márcio colocou, né, que essa parte da comida é difícil, né, porque envolve a questão, as ligações familiares, né, então, sei lá, às vezes tem uma comida de vó que a gente gosta, às vezes tem uma comida de tia, às vezes tem uma comida, né, tem essa questão que alguém fazia, às vezes, tem a questão emocional, né, e tem as questões, né, de comer todo mundo junto, né? Por exemplo, às vezes o almoço de domingo, né? Então tem várias questões aí na alimentação, né? Então a gente também precisa pensar nisso, né? E como você falou, né, Rafa, eu gosto muito dessa palavra também, pensar no que é possível, né? É tentar fazer o melhor que você pode todo dia, né, Rafa? Eu acho que não é ser perfeito, é tentar fazer o melhor que você puder naquele dia. Se no dia que você tá triste, fazer o melhor que você puder, no dia que você tá alegre, é claro que tudo é muito mais fácil, né? É, Então, né, uma das conforme a gente estratégias, acorda, eu escrevi aqui, rascunhei aqui algumas questões de estratégia e uma delas é justamente não se cobrar em excesso, né? É a gente entender que a gente vai fazer o nosso melhor, não? Mas a gente vai errar, não vai ser perfeito. Então, uma cobrança em excesso pode trazer uma angústia, pode trazer um sentimento de tristeza, ruim. Uma situação em que você não se permite errar vai trazer um perfeccionismo também que vai trazer problemas. e Então, vai sofrer, tudo né? acaba sendo uma grande dificuldade, né? Não dá para a gente controlar 100%. É que diabetes, até a palavra controle, ela tá ali, né? Diabetes, controle glicêmico, né? Controle da glicemia. Mas é um controle, claro, é um controle, é a palavra controle, Mas é mas um controle, obviamente né, Rafa, que não é linear, né? Porque a nossa não glicemia é não tem que ficar 100, 100, 100, 100, né? Ela tem uma faixa, então é uma controle dentro de uma ampliado, né? faixa, né? Dentro de uma faixa. É isso, é um controle aberto a questões de hipo, de hiper, mas que você vai tentar, dentro do controle, manter uma regularidade A ali maior saudável. parte do tempo, né? Porque a gente fala muito isso, né? Os médicos falam, então tentar manter a maior parte do tempo dentro dessa Sim, faixa, né? Então, sim. mesmo no controle, tem, entre aspas, um descontrole aceitável. É isso? Aceitável. É isso, é aceitável, exatamente. Aceitável, né, Rafa? Senão vira bagunça, né? Descontrole, não, é aceitável. É É aceitável. aceitável, é isso. Rafa, a Kelly também trouxe uma palavra, uma coisa assim, que ela já ouviu que quem tem diabetes tem que ser antissocial. Ou seja, teve o diagnóstico de diabetes, não vai mais em festa, não vai mais no almoço, né? Vou pegar o Márcio aqui e a Kelly. Então não vai mais em festa, não vai mais no almoço de domingo, não vai comer mais o bolo doce, enfim, as coisas da avó da tia, não vai, não vai, não vai, e você tem que ficar fechadinho aqui dentro de casa, comendo alface, tomate, o arroz, feijão e franguinho grelhado pelo resto das suas vidas, né? Essa coisa aqui fechada, né? Antissocial. É, e tem muitas pessoas que acabam se fechando, né? Nesse mundo, acabam aceitando isso, né? E como que a gente pode ajudar essa pessoa a ela entender que não é para ela ser antissocial? Ou ela tem que ser antissocial? Não. Ser antissocial acho que não é uma opção Para boa, vamos ninguém, dizer. né, Rafa? Não é uma opção boa. Assim, eu imagino dois cenários aí. Uma, a pessoa ela é perfeccionista, então ela não sai de casa para não correr o risco de extravasar ali de alguma forma, né? Já que ela não vai controlar o que vai ter na casa da avó. Então ela controla na casa dela, não sai para lugar nenhum. Perfeccionismo ali, perfeito. E o outro lado é justamente a pessoa que não está muito bem aceitando a diabetes, ela não gosta de expor isso, não gosta de ser vista, corrigindo aquela coisa toda,
e ela acaba se restringindo ali e se isolando cada vez Ela, mais, né? então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com um perfil mais antissocial, eu ouvi isso, pra mim tá tranquilo. Tranquilo, suave na nave, eu vou ficar aqui dentro de casa, não tenho contato com humanos, não tenho relacionamentos com ninguém. É isso. É isso. Assim, Você já é mais sociável, já gosta, e aí você ouve isso, você vai se revoltar. provavelmente, Mas né? eu também Então, vou me revoltar em algum momento ali, ou não. a revolta, com certeza, mas assim, é que a gente está colocando o ser antissocial como o protagonista, né? Eu imagino que o ser antissocial, nesse caso aí, ele vai ser, digamos assim, uma consequência da diabetes. Então, talvez antes da diabetes, a pessoa tinha Eu um já era convívio. antissocial. Ou ela já era antissocial, mas é um antissocial diferente, né? A diabetes, ela traz você o quê? Você não pode comer, então você não pode nem ir pro McDonald's sozinha, por exemplo. Não posso nem ir Tá. pro McDonald's sozinha. Eu e Deus e mais ninguém e sem ninguém perto. Mas eu não posso pedir um lanche de iFood, por exemplo. Eu não posso me permitir a ter uma experiência externa, porque eu preciso estar aqui regrado com a diabetes, por exemplo. Eu não Tá. posso, não posso. Então, E isso aí, é um ponto. e aí É um corre o ponto. risco de eu me auto-vitimizar? Por exemplo, Você numa acaba fase. se É isolando. auto-vitimizar? Não sei se existe isso. Ou eu me vitimizar. De certa forma, é vitimizar, né? A gente usa muito a questão de sabotar, né? Você acaba criando uma situação ali na sua mente e esse isolamento, mesmo que tenha um viés de controle, por exemplo, não vou sair de casa porque aqui em casa eu como melhor, então eu consigo ter um controle melhor. Mas tudo bem, é importante, né? Mas todos os dias do ano, você não pode sair um dia, 2 dias, um final de semana, sabe? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Você precisa sair de casa para as pessoas verem você, para você ver pessoas, para você interagir com as pessoas. E assim, você não vai comer errado na casa de ninguém. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você vai dentro do Sim. que tem de opção, você vai tentar fazer a sua alimentação da melhor forma possível. Né? Ou você podendo falar para a pessoa, olha, eu tenho diabetes, se você puder fazer um X, Y aí, já vai me ajudar bastante. Então, assim, a questão de você permitir que as pessoas olhem para você como diabético, eu imagino que seja um caminho já. Então, se isolar diz muito mais sobre você não querer ter contato, sobre você não querer ser cuidado, sobre você não querer ser exposto, e muitas vezes você não aceitar a diabetes. Eu acho que é muito Entendi. difícil se isola, ter uma aceitação boa. Geralmente quem se isola não aceita. Geralmente não aceita. É uma questão que está ali, junto com o isolamento, está essa negação, está essa coisa contrária. Então, assim, não é uma coisa legal. Essa coisa de não se expor, né, Rafa? Não se permitir, como você mesmo fala. Sair do trabalho, por exemplo. Pessoal, vamos lá no happy hour lá com a galera. Pô, eu tenho diabetes, eu não posso ir. Como assim não pode ir? Quem está aqui vendo a gente aqui, que trabalha em empresa e tem happy hour, vocês deixam de ir para um happy hour de empresa porque tem diabetes? Eu estou curioso. Será que deixa, velho? Será que deixa? Será que tem que deixar? Será que é obrigatório ter que deixar de sair para eventos sociais? Tem um evento da empresa, um aniversário no buffet. Será que tem que deixar de ir porque tem diabetes? Acho que assim, claro que você vai ter uma responsabilidade maior. Você não vai poder fazer o que, teoricamente, as pessoas estão fazendo ali de beber, de encher o caneco, de comer errado. Mas, assim, a questão não envolve só isso, a experiência com as pessoas, de você Sim. beber. Estar ali dando risada, brincando, né? Tomando a sua cervejinha. Acho que não tem nenhum problema E com ter tem diabetes. muita gente também, né, Rafa, que não tem diabetes e que também não bebe, que vai no happy hour da empresa, né? Não, não é só, não vai só no happy hour da empresa aí, né? Quem bebe, eu acho que também tem isso, né? A pessoa talvez deixa de ir porque ela vai se sentir ali O peixinho fora diferente. d'água. Eu não bebo, então não vou. E assim, é uma forma de você estar se isolando, né? Porque um happy hour, por exemplo, de uma empresa, imaginando isso, é um momento social ali para você conversar, sabe? Distrair a cabeça, conhecer as pessoas, saber o que a pessoa Sim, pensa. É muito importante. é Mas muito importante, o concordo. happy hour é só um exemplo, mas tem N exemplos em relação a questões sociais, o quanto que a diabetes, ela não impede você de viver. Então, ser antissocial
você pode até colocar desculpa na diabetes, mas não é dela essa Não coisa, é não. dela. Não é Ô, dela, Rafa, não. a Gabi tá respondendo aqui pra gente que ela tem carta de carro e de moto e que não consta que ela tem diabetes. Então, acho que Perfeito. não tem que. Eu acho que é só o do olho. Eu nem sei mais se do olho consta. Eu também não sei. Esses detalhes aí, olha, É isso que eu ia falar. Eu lembro muito da divisão. É como a gente usa óculos, né? A gente lembra muito da divisão e a Jane colocou. Ela só faz exame de visão. O João Bosco colocou que na CNH não consta nenhuma informação a respeito do diabetes. É, eu sei que a DIABC, ela incentivava, bem no comecinho, quando eu fazia parte das reuniões, a pessoa ter no RG dela um papelzinho ali falando que ela tinha diabetes, para Isso. caso acontecer alguma coisa na rua ali, né? Os primeiros socorros já terem ali uma questão, ó, ele tem diabetes, não pode, né? Pode ser uma questão com a diabetes aí, se passar mal, né? Então era uma coisa mais preventiva, mas de cada um, né? Ir lá e colocar no RG ali um papelzinho, ó, sou portador de diabetes, tipo um, tipo 2, né? Que É. eu acho que é importante. O Pode salvar Márcio vidas. colocou que quem tem neuropatia diabética parece que precisa ter uma CNH especial contendo diabetes e a sequela para ter direito a isenções de impostos. Já é uma questão de complicação, já no caso, né? Eu acho que é só nesse caso. Sim. Ah, o Márcio colocou, como ele colocou no nosso podcast também, né? Que ele não deixa de curtir, né? As situações, que é o que você falou. Aí, deixa eu ver se tem mais algum. Já renovou. Ah, o João Bosco colocou uma que é muito legal. Peraí, cadê? Aqui. Que ele colocou assim, que o ideal é a gente comer pouquinho macarrão, batata e arroz e bastante couve, escarola e agrião, né? Do pouquinho e do bastante, né? Também olhar para o que a gente tem que comer mais, o que a gente tem que comer menos. E, Rafa, para fechar, peraí. A Eliette colocou que em 2011 teve, parece que, uma petição para ter no RG, que era DM1, mas não passou, porque eles acharam que poderiam ser uma forma de rotular quem tinha diabetes. Então, Acabou aí a discutindo. Jane colocou que o irmão dela tem diabetes, que ela tem um irmão que não é diabético, que não bebe, então o irmão dela não tem diabetes, não bebe e participa, né, das comemorações, de tudo que tiver, né, e tá Tá vendo? sempre animado. A Paty colocou que nos documentos do Fernandinho ela colocou um cartão dizendo que ele é diabético e com as insulinas que ele toma, né? Preventivo, né? Eu acho também É, que é uma questão muito, assim, a questão do rótulo é uma realidade, talvez ali uma coisa formal ali, um carimbo ali, né, no RG, mas é. uma questão preventiva, né? Caso aconteça alguma coisa, a pessoa olhar lá e falar, pô, ele tem diabetes. Então, os primeiros socorros, o SAMU, eu imagino que seja mais efetivo ali os primeiros socorros, né? Rafa, para fechar. Então, a Fabiana colocou assim, que ela se depara com o filho dela indo passar o dia na casa dos amiguinhos, nas festas, e aí ele chega lá e a anfitriã, né, a pessoa se preocupa em colocar um refri diet, um bolo, pergunta o que pode, o que não pode, né? Eu acho que isso também é legal, né, Rafa? Deixar o filho ir, mas também pedir, trazer os amiguinhos para casa para eles também verem que a casa de vocês é normal, que não é uma casa de sete cabeças, que tem um monte de comida estranha, né, Rafa? Eu acho que esse convívio faz com que a criança ela se sinta ali pertencida, né? A gente tem É, que pensar muito nessa questão da inclusão da criança. Porque o adulto, ele tem o discernimento de entender.
Uma criança muitas vezes não, né? Ela enxerga ali que ela tem uma diferença, vai, na cabecinha dela, e essa diferença aí, se ela conseguir naturalizar no sentido positivo, de trazer as crianças para casa dela, de ver como é que é, as crianças felizes ali, comida diferente, mas é uma diferença boa, saudável para aquela criança e para todas, né? De fato, Sim, o saudável é uma coisa geral, né? sim. Eu Todo concordo. mundo. A criança vai se sentir melhor, né, Loira? Assim, ela vai se sentir mais confortável e a gente vai tentar facilitar um processo de aceitação. Porque o grande desafio é quando ela começar a pensar, quando ela começar a raciocinar, que é justamente na fase da adolescência. Que aí começa a Sim, vir outro, né? Então, nessa fase infantil, essas ações que envolvem a inclusão, elas podem ajudar a facilitar para que essa criança ela possa multiplicar o conhecimento, ela possa explicar o que ela tem, saber exatamente o que ela tem, explicar o que é diabetes, para quem não conhece, para quem não tem o convívio. Então, assim, a nossa missão é essa, é um desafio, né? sim. A gente tem vários exemplos de pessoas, eu até vi aqui pular nos comentários aqui, o José Loreto, né, que está fazendo agora a novela do Isso. Pantanal, né? E saiu até uma matéria dele da rotina dele como ator, o quanto que a diabetes tipo 1 é claro que exige um cuidado, uma questão ali que ele precisa se cuidar, mas ele é um ator de novela da Globo, tá ali, horário nobre, né? O cara famoso, o cara que se cuida, o cara bem. Eu acho que esse tipo de exemplo faz com que uma criança, um adolescente, ele consiga olhar para as possibilidades que ele tem, né? Sim. E é isso que a gente tem que incentivar nas crianças, né? De Fechou. alguma forma, qualquer negativa envolve o medo, medo do futuro. Sim, Então, um bom exemplo, né? Como a é o Elaine, caminho. A a Helena, Helena. que é advogada, a Helena, ela é um grande exemplo quando alguém chegar nela lá, ela, ó, eu sou diabética, tipo 1, desde criança, tô aqui, formada, casada, profissão aqui bacana, e tamo aí, é a vida. Vamos E é que a vamos, que vai, vida. vamos que vamos. E a Eliette colocou também que acho que é um ponto legal, Rafa, assim, ó. Porque cansa, né, Rafa? Você ouviu todo o tempo assim, nossa, mas você come isso? Nossa, mas você pode comer isso? Af, mas É, não pode. Af, não pode, não pode, pode, não pode, né? Eu acho que essa falação também, né, Rafa? Chega uma hora que cansa. É a palavra é essa, né, Rafa? Acho que cansa, né, você ficar ouvindo. eu acho que o único antídoto que você pode ter contra isso é o conhecimento, né, Nair? Então, por mais que encha o saco, você vai ter que cada vez mais É, repetir, eu posso comer sim, vírgula, porque eu tenho conhecimento de comer a quantidade certa, a contagem, tudo mais, e blá blá blá. É chato? É, mas a gente tem que entender que essa pessoa que está falando aí, ela é uma ignorante, ela não sabe o que ela está falando. sim, Então, você que sabe a real, tudo bem, não é uma obrigação sua querer explicar, mas eu imagino que seja uma ação ali, uma vacina, vai. O antídoto é você explicar. Fala, olha, eu posso, eu tenho controle, eu tenho acompanhamento, tá tudo certo, fica tranquila, fique em paz, tá tudo certo aqui. Eu não estou fazendo nada contra a minha vida, não. Tá tudo dentro do planejado aqui. Fique em paz. ô Rafa, e combinar aí, né, os pais com os filhos, combinar de deixar um tempo, pode ser uma vez na semana ou uma hora, um momento do dia, para eles conversarem um pouquinho sobre os sentimentos. O que você acha? Também ajuda ou não? Ou deixar a criança procurar os pais? Talvez incentivar, talvez procurar por elas, talvez elas nem percebam a importância disso. Então a gente precisa incentivar, nós somos adultos, então é um papel nosso tentar trazer isso. Muitas vezes, através da fala, não vai ser algo que elas vão conseguir trazer. Então, se você, papai e mamãe, percebe que tem alguma coisa ali que está incomodando, que não está legal, mas ela não consegue expressar, pode ser que aconteça isso, né? É importante procurar a ajuda de um profissional para que esse profissional possa, junto com a criança ali no trabalho terapêutico, entender, através das projeções que a gente fala na psicologia, né? Através dos desenhos, das histórias, a gente conseguir entender o mundinho da criança ali para poder
digamos, traduzir o que ela está sentindo e encontrar caminhos para poder ajudá-la, né, a ter uma informação, a ter uma questão ali que esteja angustiando ela. Então, é importante incentivar, é importante, se ela consegue se expressar, se for um adolescente, se for uma criança mais de idade, já uns 8, 9, 10 anos, vai ter mais facilidade para poder se expressar, mas é algo que os adultos vão precisar trazer, vão precisar puxar da criança, né? Tentar criar um caminho ali, uma estrada sem barreiras, né? Porque se a criança falar alguma coisa e você, como pai ou mãe, rebater direto na hora ali, tudo que você vai conseguir é fazer com que ela não fale mais. Não vai falar mais nada. Vai falar para tomar bronca? Isso daí eu acho que é algo meio consensual, né? Se você vai falar alguma coisa para alguém e vai tomar bronca, então o que você faz? Você não fala, né? Você guarda. Então a gente precisa ouvir, entender e tentar criar ali um mecanismo para poder orientar de uma maneira correta, bacana, para entender se é a escola, para entender se é com ela, com a criança, sabe? Se é em algum convívio social com algum amigo específico ali que está acontecendo alguma coisa. Porque não é só a diabetes, né? A gente fala da diabetes aqui, mas os problemas emocionais, eles são diversos, né? Então, a Diversos. diabetes é o que a gente está falando aqui da diabetes, mas assim, pode não ser a diabetes o problema e ele pode estar triste com alguma coisa. Então, assim, é importante a gente tentar prover esse caminho para que ela fale, né? E aí, se for algo que fuja da, digamos, habilidade de você, papai e mamãe, cuidar, procurar um profissional, explicar para ele, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, para ver se existe realmente alguma coisa para ser feita. Talvez não seja, talvez seja, mas tentar trazer essa estrada livre para a criança, quando ela for adolescente, ela vai ter mais facilidade para poder falar para você o que está acontecendo. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Tentar criar um vínculo onde ela possa falar os problemas. Porque não é fácil. Sim. Como a Kelly colocou, dialogar é tudo. É um belo a dica de ABC Eu é ia essa. falar isso agora. Eu ia falar isso agora, gente. Eu conheço. É, Kelly, sinto dizer, mas você vai para o Dica de ABC, porque essa frase é tudo. encerrou vários corações para Kelly aqui, ó. Dialogar é tudo. Cirúrgica, né? É, dica de ABC, ou você tem alguma aí, Rafa? Porque eu não tenho depois dessa. Não, através do diálogo você, assim, sem o diálogo você não consegue fazer nada. Então dialogar é tudo. É É tudo, isso. né? É Acho que é tudo. isso, né? Dialogar é E, tudo. Rafa, tema da live da do mês que vem. Eu gostei desse negócio de estratégias, eu acho que ficou legal. Todas as estratégias. É, É, como estratégias, porque para ajudar os nossos filhos durante uma rebeldia, uma diversidade no tratamento, o que você acha? estratégias para buscar uma maior aceitação da criança, você diz? Pode ser. Isso, buscar uma melhor aceitação no tratamento. Coisas que os pais podem desenvolver junto com as crianças para poder Isso. facilitar ali a Me parte fala mais o que importante. vocês acharam. Eu acho que é importante, né? A Jaque dando bom dia para nós aqui. Bom dia, A Jaque Jaque. acabou de entrar. E a Paty colocou uma coisa que eu achei muito legal, Rafa. Que ela faz a festa na casa dela com coisas diet e coisas normais, né? Então, os doces diet e os doces normais. E que a maioria das vezes as pessoas comem mais os diets do que o normal. E eu Olha lá. acho muito legal que a Paty colocou assim, que o filho dela diz que ele pode tudo. E ele pode tudo, né, Rafa? É claro que ele pode tudo, ele está certinho. Né? Ele pode tudo, vírgula, com Com responsabilidade, né? responsabilidade. Essa vírgula aí é importantíssima, mas ele pode tudo. Ele pode Tá? tudo. Né? Então, você, a sua dica de ABC, né? Quem tem diabetes pode tudo, vírgula, com responsabilidade. Com responsabilidade. Acho que a vida ela é isso, né? Você pode tudo, né? Mas com responsabilidade. É sua e da Paty.
É, Deixa eu só anotar aqui o Pati. É Pati Pati foi. Silva, tracinho roxa. E mais você, né? Aí a gente. Então, vou deixar salva aqui, terminando, né? E segunda-feira eu coloco no YouTube e depois eu ponho no Face, tá bom? E aí eu Perfeito, mando os links aí no grupo, eu mando o link para você, Rafa. perfeito. E Rafa, brigadão Eu que agradeço. por mais esse bate-papo super bom, maravilhoso, suave, né? A gente a gente acaba falando de assuntos sérios, mas eu acho que a gente fala de uma maneira suave. E acho que a gente tem que agradecer, né, Rafa, porque dessa interação que eles têm aqui com a gente, né? Eu queria que Eu te- você falasse um pouquinho aí, agradecesse eles dessa interação, que a gente já não faz mais roteiro, eu e você, porque a gente sabe que eles interagem com a gente. Então, não nos abandonem, né, Rafa? Assim, é uma coisa mais espontânea, né, Elaine? Porque Sim, a gente acaba. Claro, a gente tem o norte, a gente tem aqui uma direção, mas essas vivências, esses exemplos, eles enriquecem demais porque é a vida real, né? Então a gente não está sim, criando aqui uma hipótese, uma criança X ou Y, tal, não. É uma questão real, é uma questão que de fato existe. Então a gente agradece demais. Nos grupos presenciais, quando haviam, era muito assim, então era muito legal. sim, É claro que aqui é uma questão mais exposta, mais pública, mas podem ter certeza que o exemplo, né, tudo que aquilo que a gente conversa aqui, fala aqui, uma, duas, três, 10, 15 pessoas que ou vejam depois no YouTube, no Brasil inteiro, e isso daí de alguma maneira replicar e multiplicar o conhecimento, eu tenho certeza que a gente está salvando vidas aqui. Então, é sim, uma coisa muito importante, a gente agradece demais, a gente pede para vocês compartilharem, né? A gente sempre fala, ó, compartilhem esta live aqui nos seus contatos, aqui no seu Instagram, porque quanto mais pessoas terem contato com a saúde, com a importância do conhecimento, a gente vai estar salvando vidas. sim, Talvez uma concordo. das grandes vantagens das redes sociais é tentar usar elas para multiplicar esse conhecimento e a gente fica muito feliz. E como diz a Elaine, não, jamais, em hipótese alguma, não nos abandone. É. Né? Rafa, dá um beijo na Silva, dá um beijo no Léo, um beijinho para você, Beijo um para você beijinho também, para para Eliette. todos, gente. Bom fim de semana, tá bom? E não me abandonem. Tchau, tchau. Tchau.